como ter comida, ter a roupa, ter detalhes que são comuns a todos, mas que mostram o teu cuidado sobre nós. E nós reconhecemos nisso, Senhor, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Nessa manhã estamos juntos mais uma vez para te agradecer mais uma semana que o Senhor nos dá. E agora, Senhor, quando vamos cultuar a Ti, estudando também a Tua Palavra, nós te imploramos que Tu venha sobre nós, nos dando entendimento, discernimento da Tua vontade, da Tua Palavra, esclarecimento, Senhor, e que juntos nós possamos aprender mais de Ti e nos aproximar mais de Ti. Sê conosco, Senhor, e em cada lar onde essa imagem chega, que a tua presença seja marcante em cada família e que este domingo seja um dia consagrado a Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino número 9 do cantor cristão, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã,
Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero lhe convidar a, junto comigo, ler o Salmo 139, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Aleluia. O nosso Deus nos conhece. Antes de nós estarmos formados, Ele já nos conhecia. E como é bom saber que os projetos de Deus para nós foram feitos lá da eternidade. E não há nada que possa escapar da mão do Senhor, do projeto do Senhor, do controle de Deus. Por isso nós bendizemos ao Senhor, porque Ele tem todas as coisas já escritas no livro da vida, porque Ele tem o cuidado de nós, porque Ele tem cuidado com nossa vida, com nossa família, com nossa casa. E por isso nós queremos agradecer ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Quando nós pensamos assim, nós podemos adorá-lo com qualidade, né? Com leveza, com pureza. E nós queremos, nessa manhã, declarar que queremos ser adoradores com excelência, com qualidade, né? Então nós vamos cantar isso, declarando essa verdade em nossas vidas. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser, quero dar o melhor
diante de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, de toda a sua misericórdia, de toda a sua bondade, que nós sejamos adoradores com excelência. Nós já estamos aqui com o professor Yuji entre nós, ele está em nosso meio, né? E nós queremos passar imediatamente aqui a palavra ao professor Yuji, que mais uma vez vai tratar sobre o livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Bom dia, Yuji, seja bem-vindo. Bom dia, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, um pouco na tua casa, um pouco de sono também. 9 horas da madrugada não é fácil. A gente vai estudar hoje o capítulo 3 do livro 1 de Cristianismo Puro e Simples. Hoje eu espero que ela seja um pouco mais curta, mais sintética. Estava pensando em fazer os 3 capítulos que faltam para terminar o livro 1, mas no capítulo 4 ele entra numa discussão interessante que é sobre a natureza da ciência. Ele faz umas pinceladas sobre isso. Eu acho que vai ser interessante gastar um pouco mais de tempo para finalizar o capítulo na semana que vem, né? Então hoje a gente vai tratar do terceiro capítulo. E eu vou começar mais uma vez lendo um texto bíblico, que está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15, que é basicamente um texto que fala do mesmo assunto que o Lewis vai tratar nesse capítulo 3. Que é o que será que tem por trás dessa lei, né? O que é que está acontecendo? E o texto de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, começa assim no versículo 15, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algo. Que Paulo descreve a situação do homem sob o domínio do pecado, né? O homem sabe o que é certo, mas não consegue fazer. Sabe o que é errado, mas não consegue deixar de fazer. Aí eu estava me referindo a um sermão, que é fácil de achar aí no YouTube, do pastor Augusto Nicodemos, em que ele trata desse texto, né? E que é um texto muito utilizado também por quem quer justificar seus próprios problemas, né? Se Paulo viveu isso, quem sou eu para não viver? E o pastor Nicodemos fala justamente o contrário, né? Na verdade, essa não é a situação específica de Paulo, né? Pelo contexto, pelo conteúdo e pelas outras, né, as outras obras de Paulo, que a gente observa aí que Paulo está descrevendo o que a gente pode chamar de arquétipo, né? Um ser humano padrão sob o domínio do pecado. Isso, obviamente, não quer dizer que nós não vivamos esse conflito. Muito pelo contrário, todo ser humano vive esse conflito de querer fazer o que é certo, mas de desejar fazer o que é certo, mas acabar fazendo o que é errado, né? Saber o que é certo, saber o que é errado e normalmente escolher pelo errado, né? Mas isso é resolvido com a questão da regeneração, né? Então não é que nós não vamos deixar de fazer o mal, porque obviamente vivemos ainda no mundo condenado pelo pecado, né? O nosso corpo ainda não foi glorificado, mas o processo de regeneração ocorre justamente para que surja, né, em nosso interior uma nova matriz moral, uma nova matriz espiritual. Pelo menos na pior das hipóteses, né, nós temos consciência disso, que é o que Paulo está dizendo. Ele tem consciência de que há dentro dele um mal, né, que ele não consegue evitar de forma definitiva, mas é um mal com o qual ele tem que lutar o tempo todo, né? Sem a natureza de Cristo, a gente perde definitivamente. Com a natureza de Cristo,
a gente começa a vencer o mal, não definitivamente, óbvio, porque essa vitória é só com a ressurreição dos corpos, né? E por que eu trouxe esse texto para hoje? Né? Porque justamente nós vamos tratar da realidade da lei, é o título do capítulo 3. Né? O que é que Lewis vai falar nesse capítulo 3? Ele vai justamente demonstrar isso que Paulo falou. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, mas normalmente a gente escolhe fazer o que é errado, né? E isso não teria problemas, né? Se não revelasse uma realidade que está além do que a gente está acostumado a chamar aqui nas aulas de realidade objetiva, né? Aquilo que a gente vê de imediato. E ele começa o terceiro capítulo justamente dizendo o seguinte: volto agora ao que disse no final do primeiro capítulo, isto é, que há duas estranhas... Deixa eu minimizar aqui minha janelinha. Há duas coisas estranhas sobre a raça humana. Primeiro, que eles são perseguidos pela ideia de que há um tipo de comportamento que devem adotar que poderíamos chamar de justiça, ou decência, ou moralidade, ou lei natural. Segundo, que na verdade eles não agem de acordo com ela. Uma coisa que é estatisticamente significativa, é algo que é de fato diferente, né? Por exemplo, agora está vivendo campanha eleitoral, quando se divulgam os resultados, né, das pesquisas eleitorais, normalmente as agências, né, definem uma margem de erro. Aí às vezes um candidato está com 15%, o outro está com 17%. Aí você vai pensar, quem está com 17% está na frente, né? Se a margem de erro for maior do que 2%, eles estão, na verdade, empatados tecnicamente. Porque quem está com 15 pode ir até 17 na margem de erro. E quem está com 17 pode descer até 15 na margem de erro. Significa dizer que 15% e 17% não são, de fato, diferentes. Não há uma diferença que é estatisticamente significativa. Então, o que é que ele está dizendo quando ele mostra o tal para a gente? O que ele chama de tal, né? É que durante toda a evolução social humana, não há nenhuma cultura que tenha um código moral significativamente diferente do outro, né? Existem diferenças pontuais, existem diferenças específicas, mas não diferenças gerais, né? Então você pode dividir, né, uma cultura da outra do número de mulheres que um pode ter, né? Mas, como ele mesmo fala, né, mas não se diverge a respeito do fato de que diverge a respeito do fato de que não é correto ter ou tomar a mulher do outro, né? Desejar ou cobiçar a mulher do outro, né? Então, desde leis, né, morais muito antigas, registradas lá nos sumérios, os babilônios, os mesopotâmicos, né, de forma geral, você tem essas estruturas morais que permeiam toda a sociedade. No capítulo 2, ele vai apresentar algumas objeções e refutar essas objeções, né? Ele vai dizer que a lei moral não é um instinto, como algumas pessoas podem pensar, chamado instinto gregário. E ele vai justificar isso justamente com base de que, normalmente, a gente segue o instinto mais forte. No entanto, muitas vezes a gente é obrigado a fazer o que não quer. E aí a gente deu o exemplo do super-herói, né? Do cara que sacrifica a própria vida, inclusive o exemplo de Vingadores Ultimato, né? O Homem de Ferro sacrifica a própria vida para poder salvar o universo. E só lembrando que isso não é mais spoiler, viu? Porque tem muito tempo já que o Ultimato já passou, então não me critiquem por causa disso. Obviamente que ele não queria morrer, mas ele se sente obrigado a fazer isso por uma questão moral, ou seja, algo superior à sua própria vontade e ao seu próprio desejo, né? Então, o instinto, ele coloca em nós um desejo e nós atendemos a esse desejo, né? O que a gente vê da moralidade
é que muitas vezes a gente se sente obrigado a fazer o que não quer, né? Como, por exemplo, colocar a vida em risco para salvar outra pessoa. Então, isso não pode ser um instinto gregário, né? Ele aí, então, vai caminhando nessa exposição, né? E ele vai notar, né, no capítulo 2, justamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Os seres humanos são perseguidos pela ideia de que há um tipo de comportamento, né, que devem adotar. Então, é algo que persegue a humanidade. Tem alguma coisa que é certo fazer, tem alguma coisa que é errado fazer. E a outra coisa que ele acha extremamente curiosa é que, muito embora todo ser humano tenha essa consciência, eles não conseguem fazer isso, né? Então, o que é que ele vai tratar com a gente nesse capítulo? Ele vai expor justamente que essa incapacidade de fazer o que acha que é certo denota que há algo além, há uma outra realidade, além dessa realidade objetiva que a gente está vendo. Então, ele começa com o dilema entre o que é a lei da natureza e lei do comportamento digno, a antiga lei natural, né? Hoje, a nossa compreensão de lei da natureza é um pouco diferente dos filósofos gregos. O que a gente chama de lei natural, o que eles chamavam de lei natural, a gente hoje chama de lei moral, e a lei da natureza tem um outro sentido, né? Desde o surgimento e o desenvolvimento das ciências da natureza. Então, nesse capítulo, Lewis está tentando demonstrar que deve existir um outro plano de existência, né? E que essa divergência entre o que é a lei da natureza e a lei do comportamento digno vai apontar justamente para isso, né? O que seria, portanto, a lei da natureza? Essa tirinha aqui do Nickel Náusea, que é esse ratinho aqui, né? Está demonstrando dois tipos de lei, né? A lei da selva, que seria talvez uma espécie de lei moral bruta, né? A gente não pode esquecer que no capítulo 2, Lewis fala também sobre o progresso moral, né? A gente não vive mais na lei da selva porque somos seres civilizados, né? Seres humanos civilizados, né? Portanto, a gente pode perceber um avanço, um progresso moral, né, nas sociedades humanas. Então, aqui eu tenho o gato querendo comer o Nickel Náusea, né? De acordo com a lei da selva. Mas como ele está um pouquinho rechonchudo, comeu demais na noite anterior, ele quebra o telhado e cai. Aí o Nickel vai avisar ele que existe, além da lei da selva, existe a lei da gravidade. Por que Lewis fala que a lei natural não é necessariamente uma lei, né? Porque ele entende lei como um acordo, um código, né? Uma grande convenção que é feita na sociedade com vistas a permitir a convivência entre esses seres, né? Fazem parte. Portanto, existe na lei algo que está além do fato em si, né? Que é a minha capacidade de cumprir ou não a lei e o meu compromisso com essa lei. Quando ele trata de lei da natureza, ele diz, a lei da natureza pode não ser necessariamente uma lei, porque não há acordo entre o objeto, no caso o gato, e a natureza em relação ao que ele pode ou não pode obedecer, né? A lei da gravidade vai ser obedecida independente da sua vontade, né? Não dá para você revogar, como aquele prefeito de uma cidade aí do interior, dizem que é a realidade, né? Que contratou um engenheiro para fazer um projeto de hidráulico na cidade toda. O engenheiro projetou uma caixa d'água que não ia faltar mais água, e aí apresentou o orçamento. O prefeito falou, mas está muito caro. Ele falou, por causa da bomba, né? A gente precisa de uma bomba muito potente, né? Na verdade duas, porque uma tem que ficar sempre de reserva para abastecer a caixa d'água. Aí ele falou, mas não tem como evitar essa bomba não? Ele falou, aí o engenheiro diz, né? Infelizmente é a lei da gravidade. Aí ele falou, então tá resolvido, vamos revogar essa lei, que a gente não precisa mais de bomba para resolver esse problema. Obviamente que a lei da gravidade não pode ser revogada. Portanto, nesse sentido, Lewis vai dizer que a lei da natureza
pode não ser necessariamente uma lei, porque não existe nada além do próprio fato. No entanto, a lei moral pode sim ser revogada e pode ser descumprida, né? E ele diz que a prova de que existe uma realidade, ele vai dizer ao longo do capítulo, né? A prova de que existe uma outra realidade, além da nossa realidade objetiva, é que quando a gente não cumpre a nossa lei moral, somos tomados por um sentimento de culpa, né? Aí alguém vai perguntar, mas será que esse sentimento de culpa não é simplesmente porque somos imperfeitos? Ele diz, ó, o sentimento de culpa não é em si o problema, mas é o que está por trás dessa culpa que me interessa. Então ele diz, eu quero agora buscar a verdade, né? E ele vai provar, né? Vai demonstrar que o sentimento de culpa não ocorre, né, por sermos simplesmente imperfeitos e fazermos algo que seja inadequado, né? O sentimento de culpa surge porque nós não fazemos o que sabemos que é certo e fazemos o que sabemos que é errado. Então, é diferente, por exemplo, de uma pedra, como ele vai falar e a gente vai discutir logo em seguida, de uma pedra que, por perda de sustentação, cai. Ela não tinha outra alternativa a não ser cair. E, portanto, ela faz o que a lei da natureza manda ela fazer, sem possibilidade, né, de negar a sua própria natureza. No entanto, nós fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e não fazemos coisas que deveríamos fazer. E é isso que nos gera a culpa. Portanto, o que está por trás da culpa não é simplesmente um sentimento de imperfeição, mas é algo além, que aponta justamente para uma outra realidade, além dessa realidade objetiva que a gente conhece, da materialidade, né? Esse sentimento, portanto, né, de que fez alguma coisa errada, ele vai demonstrar que não é mera convenção social. Esse sentimento faz parte da natureza humana primária. Portanto, né, quem gosta de computador tem uma memóriazinha que chama BIOS, né? A BIOS é que faz o computador iniciar. Se der problema da BIOS, não funciona nada, não levanta a tela, não funciona a memória, nada, né? Qualquer probleminha na BIOS, o computador vai parar de funcionar. Então, a BIOS é o que traz as instruções básicas do computador, né? Para ele começar a funcionar. Então, o que ele está dizendo para a gente é que essa lei moral faz parte da nossa BIOS, né? Toda vez que alguém nasce, né, e que a BIOS desse ser humano é iniciada, a lei moral começa a rodar, né? Óbvio que no capítulo 2 ele vai dizer que muito da lei moral é ensinada, mas o fato de ser ensinado não quer dizer que seja criação humana, né? Quer dizer que o homem sistematizou e passa isso para os seus descendentes. E aí ele não fala isso ainda no capítulo 3, mas ele sugere isso no final do livro. Se essa lei, né, faz parte da nossa natureza primária, não é uma mera convenção social, e é algo que é diferente da lei da natureza, porque eu posso desobedecer, então essa lei deve ter sido introduzida por uma mente superior, uma mente que também é moral, né? E justamente por ser moral é que existe essa lei moral dentro da gente. E ele vai, então, né, voltar àquilo que Agostinho dizia, né? Posse peccare, posse non peccare. O homem tem a capacidade de pecar, mas o homem também tem a capacidade de não pecar. Ou foi criado com a capacidade de pecar e com a capacidade de não pecar. Com a queda, a gente perde o posse non peccare, né? Que é o que Paulo está dizendo lá. Ó, sob o domínio do pecado, eu não consigo mais fazer o que é bom, né? Sob o domínio do pecado, a gente apenas peca, né? Somente a regeneração por meio da justificação, né? Do processo de salvação, é que a gente passa a ter novamente a possibilidade de não pecar. Continuando, então, o que de fato interessa, ele vai trazer, então, como exemplo de oposição entre lei moral e lei natural, ou lei da natureza,
É o exemplo de uma pedra e de uma árvore, né? Ele diz, um objeto como uma pedra ou uma árvore, ele é o que é, e parece não haver sentido em dizer que deveria ser outra coisa. O que é que ele está querendo dizer com isso? Isso aqui é uma pedra, isso aqui é uma árvore, né? Considerada as circunstâncias temporais, climáticas, as intempéries, né? É pouco provável que a gente tivesse um resultado muito diferente disso, né? Uma pedra desgastada pelas intempéries e uma árvore resistente, né? Nascendo aqui e prosperando em um local absolutamente improvável, né? Então, a pedra não poderia ser diferente disso, né? Ou não poderia ser muito diferente disso, de acordo com o meio em que ela se estabeleceu. A árvore também não poderia ser muito diferente disso. Ela poderia não existir, provavelmente, mas ela poderia ser mais frondosa, mais bonita, mais viçosa, devido às circunstâncias em que ela está crescendo, dificilmente não. Então a gente olha para essa árvore xoxa aqui, mirrada, né? E a gente não pode necessariamente dizer que ela é uma árvore má, ela não quis crescer, né? Ela não quis dar fruto, ou ela não quis nascer em um local mais adequado, por exemplo, para a gente ter acesso aos frutos, aos poucos frutos que ela tem, ou a própria sombra, né? Portanto, ela não é, por si só, má, né? Nem tampouco a pedra é má por ter obrigado a árvore a nascer nessa circunstância. Simplesmente a árvore é o que é, a pedra também é o que é, e obedecem ambas às leis da natureza, né? O máximo que a gente pode falar a respeito dessa árvore ou dessa pedra é que elas são inadequadas, né? Para o fotógrafo, não, né? Para o fotógrafo, isso aqui não poderia ser mais adequado. Uma foto linda, maravilhosa, uma paisagem assim surpreendente. Mas se isso aqui, por exemplo, fosse uma árvore frutífera e eu quisesse ter acesso aos frutos, ela seria, no mínimo, uma árvore inadequada, né? Porque para eu chegar até aqui em cima e conseguir desfrutar dos frutos da árvore, eu teria uma dificuldade em relação a isso. Então, um objeto como uma pedra, uma árvore, eu já falei isso, né? Na verdade, agora é a conclusão. Uma pedra, uma árvore, obedece à lei da natureza, independente de se eu acho ela má ou ruim, né? Eu achei essa foto aí de um vendaval que teve aí no sul do país, né? Essa árvore não é má porque caiu e essa não é boa porque continuou de pé. Muito embora a gente entenda que o fato dessa árvore ter caído possa ter provocado prejuízos, né? Alguns inestimáveis, né? Se uma árvore dessa cai em cima de uma pessoa, a pessoa morre instantaneamente, é pouco provável que sobreviva. No entanto, a gente não pode culpar a árvore pela morte da pessoa. A árvore simplesmente obedeceu aquilo que lhe foi mandado, ou seja, ela está submetida à lei da natureza, né? E você não, ele vai dizer, você não reflete, né? Poxa, a árvore poderia ter pensado em cair em outro lugar, ao invés de cair em cima do meu carro, né? Tanto lugar para essa árvore cair, né? Você não fala isso realmente achando que a árvore teria consciência e possibilidade de cair em outro lugar, senão a que ela caiu de fato, né? Se ela caiu ali é porque todas as circunstâncias ambientais, né, conduziram ela nesse sentido, certo? E é por isso que ele vai questionar as leis da natureza em relação ao que ele entende por lei, né? Então ele vai propor que a lei da natureza pode não ser uma lei de fato, porque se para toda a lei, né, ou toda a lei na verdade é uma convenção, é um acordo. E se é um acordo, esse acordo, a princípio, pode ser quebrado. A gente viu na semana passada, né? E normalmente a gente diz que não há lei desde que os nossos direitos não sejam vilipendiados, né? Desde que nossos direitos não sejam afetados. No instante em que alguém afeta um dos nossos direitos, automaticamente a gente recorre à lei. Por quê? Porque a gente entende que é um acordo e que tanto eu quanto o outro concordamos com os termos desse acordo. Então, não há motivo para uma discussão se não provar que o outro feriu o acordo, né? Se não existe acordo, vale a violência. Então, basta eu agredir e me impor fisicamente para que o que eu quero seja realizado. Se eu estou me dando ao trabalho de discutir,
de argumentar, mesmo que de forma exaltada, né, eu estou fazendo isso porque há um acordo entre as partes. Ou pelo menos quem está na discussão entende que há um acordo, e o objetivo da discussão é provar, né, demonstrar quem quebrou esse acordo. A lei da natureza não tem acordo, né? Tudo que sobe desce, e acabou. É a lei da gravidade, não se pode revogar essa lei, muito menos deixar de cumpri-la. A lei da gravidade lhe diz que as pedras o que as pedras fazem se você as deixa cair. Mas a lei da natureza humana lhe diz o que os seres humanos devem fazer e não fazem. Temos, por um lado, os fatos, como as pessoas se comportam, mas temos também algo mais, como elas devem se comportar. Então, o que é que a lei moral diz para a gente? É o que Paulo está falando lá. A lei moral expõe as minhas falhas. O que a lei moral faz é expor a minha própria corrupção moral. Ela não tem outra função a não ser isso, não é? Ao contrário de uma lei da natureza, né, de uma lei da química, né, que a gente viu também a lei da conservação da matéria, uma lei da física como a lei da gravidade, né? A lei da gravidade rege o comportamento das coisas. As leis da natureza regem o comportamento das coisas, e não há nada além do fato. Mas a lei da natureza humana, ou a lei moral, ao contrário disso, não rege as coisas, mas expõe as falhas morais dos seres humanos, justamente porque nós sabemos o que devemos fazer e, normalmente, não fazemos, né? Se a gente for pensar de forma objetiva, é o que Lewis está propondo, de fato, não deveria haver nada além de fatos no universo conhecido, né? Se realmente só existe matéria e energia, né? E aí tem Bohr e Einstein discutindo sobre isso, se realmente só existe matéria e energia, tudo que deveria ser observado é simplesmente o fato em si, a lei em si. Óbvio que a ciência trabalha com lei e com teoria, né? O que a gente está vendo aqui nesse diálogo é um pouco de lei e um pouco de teoria, né? A teoria é uma justificativa para a lei, né? Então, veja bem, eu não estou explicando na teoria científica por que eu soltei, ou necessariamente, né, por que eu soltei o objeto aqui em condições normais se esse objeto não caiu. Normalmente eu uso a teoria para explicar por que caiu, né? Óbvio, vão existir exceções e a teoria vai ter que dar conta dessas exceções, né? Porque, portanto, que eu enchi a bola de soprar com hélio, né, ou com hidrogênio, e ao invés da bola cair, a bola subiu, né? Aí eu vou também explicar, usando a teoria da gravitação universal, o conceito de densidade, para poder explicar por que essa bola subiu ao invés de descer. Mas, em geral, eu estou explicando, né? Eu estou justificando de fato por que toda a natureza se comporta da mesma forma, sem exceção, né? Porque, inclusive, essa bola que está subindo aí, ela não é uma exceção, ela está obedecendo à lei da gravidade, né? Por isso que ela tem que subir, ao contrário da minha caneca, que se eu soltar vai cair, mas eu não quero que isso aconteça. A lei moral, no entanto, não funciona dessa forma. Espera aí que o Google está se metendo aqui na nossa aula. A lei moral não se comporta dessa forma, ou não serve para isso, né? Com relação ao ser humano, não é assim. Inevitavelmente, pensamos que somos de um determinado jeito, mas deveríamos ser de outro, é o que Lewis argumenta, né? A gente sabe o que deve fazer, mas a gente sempre se comporta de um modo diferente. E é aí que surge a principal evidência de que isso nos incomoda, que é a desculpa esfarrapada, né? É aquele cara que diz, não há lei, mas quando alguém fere aquilo que ele entende como sendo direito dele, ele vai, né, exigir justamente que uma lei que anteriormente ele disse que não existe se cumpra, né? Da mesma forma, a gente diz, não há nada de errado, mas quando eu faço algo de errado, eu sinto a necessidade de apresentar uma justificativa para isso.
né? Se não há nada de errado, então por que eu preciso justificar o que eu fiz? Né? Se não é errado agredir outro ser humano, por que eu tenho que dizer que eu agredi ele porque ele xingou minha mãe? Né? Por que ele agrediu ele porque ele me agrediu primeiro? Né? Eu tenho sempre que inventar uma desculpa para justificar isso. E a desculpa, né, é um sintoma de culpa. Né? Daí o nome, desculpa. Né? Eu estou tentando tirar de mim a culpa. Né? E a culpa é um sinal de que eu tenho consciência de que fiz algo que fere a lei moral. Uma objeção que se faz ao argumento de Lewis é que o que a gente chama de comportamento mau, na verdade, não passa de um comportamento inadequado e, portanto, eu preciso me desculpar porque, em determinadas circunstâncias, o que eu fiz não era simplesmente adequado ao lugar e ao momento, certo? Mas aí Lewis vai apresentar um contra-argumento a isso, né? E ele vai dizer que o comportamento inadequado é algo substancialmente ou significativamente diferente do comportamento mau. E ele dá um exemplo bem concreto. Ele vai dizer assim, ó, não ficarei com raiva da pessoa que tropeçar por acidente, exceto, quem sabe, por um instante antes de recuperar o controle. Mas ficarei bravo com quem tenta me fazer tropeçar, mesmo que não consiga, ainda que o primeiro tenha me machucado e o segundo não, né? Então, eu estou passando pela rua, alguém inadvertidamente, sem querer, me faz tropeçar. Obviamente que o comportamento dessa pessoa é absolutamente inadequado, mas eu não posso me irritar por isso, uma vez que ela reconhece o erro, me pede perdão e me diz que, né, foi sem querer, que ela não viu, né? Eu, obviamente, muito embora a gente tenda a ficar nervoso, né, assim que a consciência se estabelece, né, que a gente recupera o controle, a gente entende a situação. E tende, em condições normais, a gente está falando em pessoas, né, pessoas que se estabelecem dentro de um comportamento que pode ser considerado padrão ou normal, né? A pós-modernidade expandiu um pouco os limites da normalidade, né? Mas, em geral, a gente deve se comportar dessa forma, né? A pessoa me explica, né? Civilizadamente, ela diz, me desculpa, eu não vi, foi sem querer. Né? Se eu também passei por esse processo civilizatório, eu vou entender, né, que não houve mal, não houve dolo. Então, se não houve dolo, não houve intenção de fazer o mal, eu vou entender que aquilo é um acidente e, portanto, o comportamento daquela pessoa não passa de um comportamento inadequado e é absolutamente perdoável. No entanto, se alguém tenta me fazer tropeçar e não consegue, e eu entendo que ele teve a intenção de me machucar, mesmo não conseguindo me machucar, aquilo já não é mais absolutamente, né, ou instantaneamente perdoável, né? Porque eu entendo que ele não foi simplesmente inadequado, muito pelo contrário, né? Ele tomou a atitude que era adequada para os seus propósitos, que era me fazer mal, né? Portanto, ser inadequado e ser mal são coisas diferentes, né? Da mesma forma que para uma pedra, né, ela não é má simplesmente por ela ser inadequada, né? Ela pode ser inadequada justamente porque ela está cumprindo aquilo que lhe obrigam, que é a lei da natureza, certo? Os seres humanos, no entanto, não são obrigados a cumprir a lei moral. Portanto, há aí uma diferença entre ser inadequado e ser mal. Aquela árvore que caiu, ela era inadequada, mas ela não era má. Por quê? Porque ela não poderia fazer outra coisa além de cair. Com relação a nós humanos, né, nós podemos ser inadequados, sim, mas também podemos ser maus. E podemos fazer coisas que não deveríamos fazer de forma deliberada, certo?
Por outro lado, ele mostra também que comportamentos maus podem ser perfeitamente convenientes e adequados ao momento. E ele cita uma situação de guerra, a gente não pode perder de vista o contexto em que ele escreve esses sermões, né, essas palestras, e eles estavam vivendo justamente o período mais crítico da Segunda Guerra para os ingleses, que era a Batalha da Grã-Bretanha, bombardeios diários, né, da Luftwaffe. E aí ele vai dizer, em uma guerra, ambos os lados poderão achar um traidor do lado oposto muito útil, mas, por mais que eles possam usá-lo e pagá-lo, vão se referir a ele como um verme humano, né? A gente não pode esquecer que ele fala um pouco de patriotismo, né, no capítulo anterior, e o que ele está dizendo é justamente isso, A pessoa é má, nesse caso, por negligenciar o seu próprio patriotismo, né? Ele deveria ter um compromisso com sua pátria, né, com seus iguais, com seus conterrâneos. No entanto, ele trai. Portanto, o traidor, em qualquer cultura, né, vai ser considerado um verme humano, uma pessoa má. No entanto, quem estiver do lado oposto vai achá-lo extremamente útil e vai, inclusive pagar para ele, né? Portanto, isso seria um comportamento mau, né, numa circunstância em que a humanidade vivia naquela época, em 1941, era extremamente adequado você conseguir um traidor, né, um espião duplo, né, que vendesse os segredos de sua própria pátria. Então, não há uma relação, né, entre comportamento digno e comportamento útil. Portanto, essa objeção ela é refutada. A gente não tem sentimento de culpa simplesmente porque a gente se sente inadequado, né? Se fosse simplesmente um sentimento de inadequação, isso não nos traria culpa, porque nós não fizemos nada além daquilo que deveríamos fazer. A culpa vem justamente porque não é só o fato de sermos inadequados, é que somos maus mesmo. Nós não precisávamos fazer aquilo e fizemos. Ou nós precisávamos fazer aquilo e não fizemos. É isso que afeta a nossa consciência. E ele continua, né? No que diz respeito à nossa própria boa conduta, parece-me óbvio que não se trata simplesmente daquela que nos traga vantagens, né? Trata-se, isto sim, de ficar contente com 30 shillings, quando poderíamos ter ganhado 3 libras. Uma libra hoje deve estar quase 10 reais, né? Shillings são o equivalente a centavos, né, na libra esterlina. Então, de fazer a lição de casa de forma honesta, quando seria mais fácil copiar, de deixar a garota em paz, quando na verdade estávamos com vontade de ir para a cama com ela, de frequentar lugares perigosos, quando se poderia ir para lugares bem mais seguros, de cumprir as promessas que preferiria não ter feito e de dizer a verdade, mesmo que isso nos faça parecer bobos, né? Então, por que eu devolvo o troco que me foi entregue a mais, né? Por que eu prefiro, né, fazer a minha própria lição ao invés de copiar, né? E por que quando eu não faço isso, a minha consciência me acusa, né? Porque a lei do comportamento digno não é simplesmente a respeito daquilo que é conveniente ou daquilo que é bom, daquilo que vai me trazer benefício próprio. É algo que está para além do fato. Então, se simplesmente o fato é que é importante, ou se só existe matéria e energia, né? Se eu sou fruto simplesmente do acaso, fruto de um processo evolutivo cego, né? Tudo que me importa é sobreviver. E se tudo que me importa é sobreviver, por que eu vou me incomodar, né, ao ponto de deixar de ganhar dinheiro desonestamente numa transação, né, se isso vai me trazer um benefício imediato, né? Então, isso não faz sentido. Ou seja, deve haver algo além daquilo que a gente pode ver, pegar e tocar. Outra objeção, né, que vai aparecer aí.
E ele diz o seguinte: certas pessoas dizem que, embora a conduta digna não traga vantagem para o indivíduo em determinado momento, ainda assim traz vantagem para a raça humana como um todo. É uma reapresentação do que a gente viu na semana passada como instinto gregário, né? Pode não ser bem bom para mim, mas é bom para a minha comunidade. Então é por isso que às vezes eu abro mão de levar vantagem em algumas situações. Não porque isso me acuse e me diga que eu sou mau, mas porque eu sou inadequado para a minha comunidade. A causa disso é que, de algum modo, temos a consciência de que, abre aspas, só é possível ter segurança ou felicidade real em uma sociedade em que todos joguem limpo, e que isso, né, esse sentimento de felicidade, essa necessidade, né, de que todos joguem limpo, se dá porque reconhecemos, né, que temos de nos comportar de maneira digna, né? Ele vai dizer que a primeira afirmação é absolutamente verdade. De fato, só é possível ter segurança ou felicidade real em uma sociedade em que todos joguem limpo. Mas com relação à segunda, já não é bem assim. Eu acho que eu troquei aqui a ordem, né? A primeira afirmação na verdade, o que eu estou chamando de segunda afirmação é essa aqui, ó, só é possível ter segurança ou felicidade real em uma sociedade em que todos joguem limpos, né? E a primeira premissa é que certas pessoas dizem que, embora a conduta digna não traga vantagem, o indivíduo faz porque é bom para a sua comunidade. Então, a segunda afirmação é absolutamente verdade. A primeira, no entanto, nos leva ao que a retórica chama de raciocínio circular. E aí ele vai dizer porque ele está chamando isso de raciocínio circular. Se alguém fizesse a seguinte pergunta: por que eu devo ser altruísta? E você respondesse: porque isso é bom para a sociedade. Óbvio, é o que está escrito lá, né? Poderíamos perguntar em seguida: por que eu deveria me importar com o que é bom para a sociedade se isso não me trouxer nenhuma vantagem pessoal? Então você precisaria dizer porque você deve ser altruísta, o que simplesmente nos traz de volta ao ponto de onde partimos, né? Quando a gente pensa assim, ó, a felicidade real só pode ser alcançada em uma sociedade em que todos joguem limpo, eu não estou aqui, né, omitindo o fato de que eu vou ser pessoalmente beneficiado por isso, né? Quando todos jogam limpo, significa dizer que se eu devolver as 3 libras, né, e pegar de volta somente os 30 shillings que me são de direito, quando eu eventualmente, né, estiver fazendo negócio, alguém também vai me devolver as minhas 3 libras e pegar apenas os 30 shillings que lhe é de direito, né? Então, a questão do instinto gregário e do altruísmo simplesmente diz respeito não só a um benefício que você vai propor para toda a comunidade, mas a um benefício que é objetivamente seu, porque se todo mundo é honesto, inclusive você, as outras pessoas vão ser honestas com você também, né? E obviamente que qualquer pessoa que agir fora desse padrão, ou seja, exigir a honestidade dos outros, mas não necessariamente ser honesta, vai ser criticada pelas outras pessoas da comunidade por descumprir um acordo que estava sendo previamente, que tinha sido previamente estabelecido, né? Então, há algo além do altruísmo que é simplesmente beneficiar o conjunto de pessoas da sua comunidade, né? Porque do ponto de vista objetivo, mesmo que seja bom para todo mundo, se não é bom especificamente para mim, não vale a pena eu investir nisso. No entanto, eu continuo investindo. E aí vem o raciocínio circular. Eu tenho que ser altruísta porque é bom para a sociedade, né? E eu tenho que fazer o que é bom para a sociedade porque eu tenho que ser altruísta. Não há, portanto, uma razão lógica, racional, viável, que dê uma solução para esse dilema.
O que leva Lewis a concluir que a lei da natureza humana não é simplesmente um fato sobre o comportamento humano, certo? É algo além do fato. O fato são as leis da natureza, tudo que sobe e desce. A massa tem que se conservar, a energia tem que se conservar, né? A lei da natureza é um fato. Contra fatos não há argumento, né? Não há o que eu está justificando, por que então a lei da natureza não se comporta de outra forma? Não, ela se comporta assim. O que cabe à ciência é explicar e propor um modelo que explique esse comportamento, né? Já a lei da natureza humana é muito mais do que o fato em si, né? E fica demonstrado isso pela argumentação de Lewis. A lei da natureza humana também não é uma fantasia, certo? Por que não é uma fantasia? Porque a gente não consegue se livrar dela, e a história da humanidade prova isso, e o Tao prova isso, né? Lembrando que Lewis toma emprestada essa expressão, né, da religiosidade oriental, da filosofia oriental, né, e expande isso para todas as sociedades, né? Em toda sociedade você vai ter um Tao, né? E aí você vai descobrir, né, que a lei moral em sociedades muito distantes no tempo e no espaço não é significativamente diferente, muito embora haja um progresso. E aí entra um outro argumento muito forte em favor da realidade dessa lei moral. É que se você consegue perceber um progresso, você consegue fazer juízo de valor, você consegue estabelecer que uma sociedade tem uma moral superior à outra. Por exemplo, nós não sacrificamos seres humanos em cerimônias religiosas. E você vai dizer isso é um avanço moral, né? Se há um avanço moral na sociedade, é porque existe uma moralidade padrão, né? Existe um objeto real, né, com o qual nós podemos comparar, né, e dizer, ó, isso está mais próximo do padrão, mais próximo do que é perfeito, do que aquilo. Então, se a nossa sociedade hoje pode ser classificada como tendo um padrão de moralidade superior, por exemplo, ao padrão de moralidade da sociedade medieval na Europa, né? Se hoje o ser humano é mais respeitado, é mais valorizado como ser, não apenas como produto, como se fazia na antiguidade, como se fazia na época da escravidão. Se hoje africana, né? Se você tem hoje um consenso, né, de que houve um progresso moral, é porque você tem um modelo de padrão. A gente tem até o exemplo do padrão de quilo, né? Existe o quilo de verdade. O que eu digo que é um quilo aqui, né? Se essa caneca, né, pesa 300 gramas, eu estou dizendo que ela corresponde a 30% do quilo de verdade, que é aquele quilo padrão que está lá na França, né? Que foi substituído hoje por um quilo conceitual, né? Mas foi o último padrão a ser substituído, né? A mesma forma, deve existir um padrão de moral real, né, com o qual nós podemos comparar a nossa própria moralidade, né, e dizer somos melhores ou piores do que outra sociedade. E ele também vai dizer que não é uma afirmação, né, a lei moral não é uma afirmação a respeito do que gostaríamos que a humanidade fosse, né, para a nossa própria conveniência, né? É uma afirmação sobre como gostaríamos que a humanidade fosse e pronto. Porque não há, né, há demonstrado, né, ou conclui-se evidenciado da exposição de Lewis que que esse padrão, né, de comportamento moral não tem relação com ser ou não ser adequado, né? Com ser ou não ser útil. A lei moral não é a respeito de ser útil ou de ser adequado. Portanto, não é só uma afirmação a respeito de como gostaríamos que a natureza, que a humanidade fosse para a nossa própria conveniência. É simplesmente uma afirmação de como gostaríamos que a humanidade fosse e ponto, né? Se eu chego nessa situação, né,
eu preciso pensar, portanto, que há uma outra realidade, para além dessa realidade objetiva que a gente conhece. E ele vai terminar o capítulo com a seguinte frase, né? Parece que teremos de começar a admitir que existe mais de um tipo de realidade. Nesse caso particular, haja algo muito além dos fatos comuns do comportamento humano, e ainda assim, definitivamente bem real. Uma lei real que nenhum de nós construiu, mas que exerce uma pressão sobre nós. No próximo capítulo, portanto, nós vamos concluir esse raciocínio de Lewis, né? Ele vai apresentar agora evidências de que, de fato, essa realidade existe. E aí ele vai partir, inclusive, para uma discussão bem sucinta, mas interessante, sobre o papel da ciência nisso tudo, né? E a gente vai chegar no final do capítulo 1, né, tendo demonstrado, né, sem recorrer à Bíblia, né, sem recorrer à tradição cristã, né, que é racionalmente plausível crer que, de fato, existe uma outra realidade, para além dessa realidade objetiva, e que, muito provavelmente, nessa outra realidade, existe um ser, né, racional, e que projetou e deu sentido para essa realidade que a gente vive, certo? Então, isso agora, tópicos para a próxima semana, né? Cenas dos próximos capítulos. Por hoje é só. O pastor tem a palavra. Já estamos aí na expectativa do que vem a seguir, né? A cena dos próximos capítulos. Já estamos na expectativa aí das próximas semanas do nosso estudo. Recomendamos a leitura do livro para que você possa chegar mais inteirado das coisas e captar, né, o reforço aí que o professor hoje está dando, já vai servir como uma sedimentação melhor do conhecimento. Mas muito bom, nós queremos louvar a Deus mais uma vez pela vida de hoje, que tem sido instrumento de Deus para nos abençoar poderosamente. E nós vamos encerrar esse culto desta manhã. Eu acho que tem que fazer um churrasco na casa de hoje todo domingo para ele encerrar no horário. Mas glória a Deus. Vamos orar então, encerrando esse culto desta manhã, agradecidos ao Senhor por tudo que nós aprendemos, né? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição maravilhosa, por termos, Senhor, expandido de uma forma clara o nosso entendimento através da Tua realidade, de quem Tu és. Nós te agradecemos pela vida daquele homem que foi o C.S. Lewis, e como ele, como pensador, nos ajudou a entender melhor esse mundo e a Tua existência. Nós queremos te louvar pela vida do professor Yuri, que tanto tem nos ensinado, tem nos ajudado a compreender essas coisas, e nós te agradecemos por Tua fidelidade e Teu amor em nossas vidas. Te imploramos, Senhor, continua conosco durante todo esse dia, nos prepara para o culto de logo mais à noite, que Tua bondade e a Tua fidelidade não se apartem de nós, e que em tudo nós vejamos a Tua boa mão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, eu queria mais uma vez lembrar que o nosso culto hoje será totalmente online, mas não teremos culto presencial essa noite, tá? Provavelmente esse domingo e o próximo nós estaremos só com o culto online, e assim que Deus nos permitir, nós voltaremos ao culto presencial, tá bom? Deus abençoe a todos, até logo mais às 18 horas, um grande abraço, cheiro!
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou